vontade para fazer as questões, para poder interagir, né, e sanar realmente as suas dúvidas, explorando aí o conhecimento de todo mundo. Desejo a todos um ótimo webinar, uma noite realmente de bastante troca de conhecimento e experiências que a gente possa adquirir. Obrigada, Augusto. Sempre um prazer, né, como sócia aí, e trazer esse olhar, né, que é tão importante. A gente que faz várias práticas integrativas sabe quanto isso é um desafiador no dia a dia, para que possa incorporar e transmitir um pouco do que a gente vem fazendo e transformar a vida de muitas pessoas. Então, isso realmente é desafiador e extremamente significativo para mim, tenho certeza para a Fabi, para a Paloma também, quanto profissional que atendemos pessoas, né? Sem falar no quanto que a gente pode estar impactando na vida de muitas outras, né? Não necessariamente somente os nossos pacientes, mas todos ao nosso redor. Aí não é só você, né? A gente envolve os funcionários também, que vão tomando, né? Tendo contato e, assim, vendo os benefícios, né, desse mundo dos óleos essenciais, que é extremamente fantástico. Bom, eu queria aqui já, né, para começar, né, a gente iniciarmos aí esse webinar, né? Esse webinar ele veio mais com uma proposta da gente estar junto, eu, a Paloma e a Fabiane. A gente está falando um pouquinho da importância das pessoas conhecerem e as pessoas terem um contato com essa prática, né? Então, eu vou aqui, né, mostrar para vocês, né, a programação e me apresentar um pouco para que a gente possa começar efetivamente o nosso webinar, né? A ideia é a gente falar um pouco sobre os óleos essenciais, né? O que são, como eles agem no nosso corpo, né? Quais as indicações de uso, quais as formas e as vias de administração e como a gente deve usá-los no dia a dia. Isso, embora o que a gente considera, nós três, o conteúdo bem básico para quem não tem contato, ou nunca teve, ou tem uma curiosidade, ou algumas pessoas que gostariam de utilizar, mas não sabe por onde começar, né? Então, a ideia aqui é trazer um pouquinho da introdução a essa prática, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho no decorrer de tudo isso, e caso faça sentido para muitos de vocês, né? Tem algumas pessoas que eu já vi aqui que entraram, já utilizam, já tem bastante conhecimento, né? Ok, mas quem ainda tem uma curiosidade, ou já ouviu falar, ou usa, mas não sabe como aplicar no seu dia a dia, esse é uma apresentação breve, introdutória, para que a gente comece a entender. Então, eu vou falar um pouquinho inicialmente sobre isso. Eu gostaria que vocês, né, caso colocasse o seu microfone no mudo, e caso tenha alguma dúvida, ou queira perguntar ou compartilhar uma experiência, aqui algumas pessoas que já usam, não tem problema nenhum, é só jogar no chat, ou no final de cada apresentação, levantar a mãozinha, ou mesmo tirar o microfone do mudo e fazer a sua pergunta através do chat ou através mesmo do microfone, ok? Combinado assim? Então, vamos lá. Então, essa é uma programação, como eu falei, introdutória, né? Por que é tão importante, e aí falando um pouco, né, eu vou falar um pouco sobre mim e um pouco sobre a dor, porque eu acho que faz sentido, né? Meu nome é Márcia Moretti, sou enfermeira de formação, né? Fiz meu trabalho já na área de dor e cuidados paliativos já há alguns anos, né? Fui estudar fora um pouco isso, na época não tinha muita coisa aqui no Brasil. Hoje, né, atuo junto com o Dr. Augusto na nossa, né, clínica de dor,
né, no São Bernardo do Campo, onde eu faço realmente a consulta de enfermagem, eu faço a prática integrativa, né? Eu tenho um espaço bastante interessante para isso, na qual a Fabiane também trabalha comigo aí, minha grande parceira, e temos também junto, eu e o doutor Augusto, né, essa empresa de ensino online, né, que surgiu até mesmo antes da pandemia, e ela só vem crescendo pela pandemia, até pelo momento em que a gente vive e viveu aí. Então, é uma empresa de educação com foco em dor, que é a nossa área de especialização. Nós vivemos né, de cuidar de pessoas com dor. E também temos um serviço de assistência e cuidado ao paciente internado, também com foco em dor em hospitais. Então, nós fazemos aí essa tríade, né, esse tripé de área de atuação em conjunto, eu e o doutor Augusto, que é o meu grande parceiro aí. Então, por que né, eu vim parar aqui, né, na prática integrativa e na aroma? Eu acho que é legal, porque cada um tem suas histórias, e a Fabiane e a Paloma vão poder falar um pouquinho da história dela com os olhos, né? Na realidade, os olhos eu já conheço já há alguns anos, né? Já estudando nessa área de dor, né? A aplicabilidade dele na prática clínica, mas apenas tendo contato, não exatamente me capacitando para, né? Quando eu e a Paloma trabalhamos juntos uns anos atrás, tivemos a oportunidade de conversar e aí falar sobre os óleos essenciais, e ela está me apresentando aí, começamos a estudar junto. De lá para cá, eu venho utilizando isso e sempre que possível tenho introduzido isso na minha prática, né? Então, eu trabalho com educação já há muitos anos, já tem 30 anos de formada, e desde que eu me formei eu trabalho com educação. Como meu foco é dor, eu acho bastante pertinente trazer os óleos essenciais para todos os enfermeiros. Eu venho falando isso, que é uma ferramenta extremamente valiosa na nossa prática clínica, que nós podemos usar. Qualquer profissional pode usar, né? Mas, como mesmo o Augusto falou, né? Hoje qualquer pessoa também pode utilizar o óleo. Mas como eu dou muitas aulas para profissionais de saúde, eu sempre enfatizo que é uma área extremamente promissora. No entanto, requer um conhecimento, né, uma demanda e dedicação, como tudo que a gente faz, e expertise na área, para que a gente possa oferecer o melhor para os nossos, né, para as pessoas que nos cercam e que nos procuram para um atendimento, né? Então, quanto profissionais de saúde, sem dúvida nenhuma, essa é um grande nicho que vem crescendo muito, e que, quanto enfermeira, eu sempre procuro disseminar, porque conheço algumas colegas que já têm consultório de práticas integrativas, como eu, por exemplo, dentro da área de óleos, de aroma, assim como de floral, acupuntura, né? Então, são práticas que vêm agregando muito valor aí. Então, a gente aqui vai falar, né, do que é a aromoterapia, essa primeira parte, né, onde eu coloco aí um pouquinho para que a gente possa estar colocando todo mundo na mesma página, e assim aproveitar o webinar com maior, né, efetividade, e trazendo um pouquinho do que a gente faz. Bom, a aromaterapia, ela pode ser definida como o uso intencional de óleos essenciais, a fim de quê? De promover ou melhorar a saúde, o bem-estar e a higiene. Primeira vez que foi utilizado esse termo foi em 1928 pelo perfumista francês René Maurice Gattefossé. Aí eu acho que a Fabi fala melhor do que eu, porque é europeia, então, né, França não é não é minha preferência, como ela tem a formação na Europa. Eu falei, talvez ela fale melhor esse nome do que eu. Então, por que eu coloquei isso, né?
porque, veja, já se tem bastante tempo, né? Em 1928 já se trazia esse termo, e aí por que que o termo surgiu, né? Justamente, né, é o uso do aroma dos óleos essenciais promovido através das plantas, a gente vai ver como isso processa, né, um pouquinho, e quanto isso pode promover a saúde. Por isso que, inclusive, o nosso webinar foi o uso dos óleos essenciais no dia a dia para a promoção da saúde, né? Veja bem, quando a gente fala promoção à saúde, é que eu vou abrir um parênteses para quem não é profissional de saúde, isso quer dizer o quê? Que você pode utilizar independente da condição ou que você tem uma doença, uma afecção, um distúrbio, algo que ameace a vida. Então, você está o quê? Promovendo o bem-estar para evitar ter doença. Então, eu estou promovendo saúde. Quando eu faço uma atividade física, quando eu como um alimento saudável, eu estou promovendo a minha saúde. Então, quando eu faço uso dos óleos essenciais, para qualquer condição, eu também posso promover a saúde, né? A Fabi vai falar um pouquinho como a gente pode utilizar. E na promoção à saúde, nós temos muitas oportunidades do uso dos óleos essenciais. Então, isso acaba transformando a vida de um monte de pessoas. Então, vocês vão ver que em qualquer contexto, vocês podem utilizar os óleos essenciais, desde que, né, como uma ciência, a gente tem que ter um conhecimento, temos que ter uma formação, uma capacitação, utilizar das nossas habilidades, né, e do conhecimento para que a gente possa realmente saber do que nós estamos falando e do que nós estamos tratando, ok? A aromaterapia ela consolidou-se, então, como ciência na Inglaterra e na França. Para os franceses, ela é considerada, inclusive, uma especialidade médica. Já os ingleses a entendem como práticas integrativas e complementares, né? As famosas PIC, que no Brasil também é conhecida nesse termo. Hoje, as práticas integrativas e complementares no Brasil, nós temos mais de 25 práticas integrativas e complementares validadas, endossadas e recomendadas pelo nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS, dentre elas a aromaterapia. Ela também é uma prática muito utilizada nos Estados Unidos e na Austrália como complementar, e culturalmente empregada em países do Oriente como parte da medicina, inclusive tradicional. No Brasil, como eu disse, a aromaterapia ela é uma prática integrativa, complementar, no entanto, ela não é regulamentada como uma profissão e que não dispõe de nenhum órgão fiscalizador. Embora nós saibamos que há trâmites no Senado para que isso se transforme numa profissão, mas ainda oficialmente não temos nada formalmente validado, regulamentado, que onde diga que tem um conselho, que tenha uma diretriz, né? Guidelines, consensos, né? O que nós temos? Temos trabalhos científicos, sim, fortemente nessa área, mas ainda precisamos crescer mais quanto mais números de trabalho científico que nós produzimos, né? Nós, profissionais de saúde, ou qualquer outro profissional, eu tenho vários amigos que fizeram faculdade de naturologia, que hoje atuam com muita propriedade dentro dessa prática integrativa, produzindo conteúdo e produzindo ciência com bastante rigor e trabalhos muito robustos. Então, quanto mais trabalhos, quanto mais publicações científicas nessa área, mais solidificado vai ficando, né? E vai se mostrando para a sociedade acadêmica a importância dos óleos essenciais, como qualquer outras práticas integrativas, complementares, tornando assim um conhecimento bastante interessante e validado ainda nas classes, nas sociedades de classes profissionais, né? Então, nós ainda temos um longo caminho pela frente,
né? Mas eu acho que é um começo, né? Quando a gente fala que a aromaterapia consolidou-se como ciência, a gente tem a oportunidade, eu mesma já tive alguns trabalhos onde eu tive a oportunidade de aplicar os óleos essenciais em algumas condições patológicas, logicamente dentro da minha área de atuação, que é dor, com resultados bastante benéficos. Como eu oriento trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação em dor, eu tive alguns trabalhos nessa área. E como todas as práticas integrativas e complementares, né, como o nome já diz, complementar, né, ela sozinha, ela não tem tanta eficácia como junto com outras terapias, né? As práticas integrativas olham o ser humano na sua integralidade. Eu não olho a cabeça, eu não olho o pé, eu não olho a ansiedade, eu não olho a depressão. Eu olho a pessoa como um todo, e com todas as suas interfaces, com todas as suas vertentes e possibilidades e necessidades que precisam ser restauradas. Então, é complementar no sentido de fazer parte de um pool de procedimentos, de possibilidades terapêuticas. Na minha prática clínica, ela entra em diversos momentos e é totalmente pertinente. No entanto, ela não é a única prática que eu utilizo, nem integrativa e nem dentro da alopatia, por conta do perfil de pacientes que eu atendo. Então, é importante falar, né? Nada sozinho, né? Como eu falo, né? Uma andorinha só não faz verão. A gente precisa de um conjunto da obra para que realmente faça sentido, tá? Então, o que são os óleos essenciais, né? Então, para a gente começar, né? Enfim, né? Dentro da aromaterapia, os óleos essenciais são substâncias naturais destiladas das essências que as plantas produzem. São substâncias complexas, de poder volátil e fragrâncias variadas, de acordo com as plantas que as produzem. São responsáveis pelos odores aromáticos que nelas encontramos. Essas substâncias podem ser encontradas nas flores, nas folhas, nos caules, nos hachos, nos pecíolos, nas cascas ou nas raízes, e são produzidas por muitas plantas ao redor do mundo. Sendo completamente de origem vegetal, os óleos essenciais proporcionam benefícios para a saúde e bem-estar físico e emocional por meio, então, da aromaterapia. Okay? Então, veja, o que nós estamos falando é o uso, né, que não deixa de ser, apesar de ser substâncias naturais, elas são processadas, né, são substâncias complexas, extraídas dessas, né, das folhas, das flores, das plantas, mas que também passa por um processo químico. Então, ela também é uma substância química, embora seja composta de substâncias naturais. Isso é muito importante falar. Porque quando nós aprendemos com mais propriedade a forma como extraímos essas substâncias de dentro de uma folha, de dentro de uma flor, de dentro de um caule, nós percebemos que não é tão simples como parece. É algo bastante complexo, mas por que eu tenho que saber isso? É importante saber isso para fazer todo o sentido na composição funcional que essas substâncias têm e possuem, para que eu possa utilizar ela de maneira efetiva. Se eu não sei, dificilmente eu vou conseguir ajudar, ou me ajudar, ou ajudar uma outra pessoa. Opa, só um minutinho aqui que eu apertei o negocinho errado. Porque tem alguém querendo entrar, eu fui aprovar, desculpa. Opa. Então, se eu não consigo, né? Eu não consigo entender essa química, um pouquinho de química, né? Porque são substâncias
naturais, mas são destiladas dessas essências, eu não vou conseguir entender o poder funcional. Então, se alguma pessoa quiser, né, se tornar expertise para utilizar isso como uma atividade até laboral mesmo, você precisa fazer um curso que realmente te dê condições, né, que te capacite para que você use isso de maneira, né, terapêutica, enfim, para todas as pessoas que você precisa, ou que para você mesmo, para sua família. Tá, e eu vou responder algo que eu sei que muitas pessoas perguntam: e as essências são a mesma coisa? Óleos essenciais das essências, estamos falando da mesma coisa? Isso também é algo que é importante para essa primeira parte aqui. Os óleos essenciais, como eu falei, são extraídos das essências dessas plantas da raiz do caule, né? São conhecidos, então, como óleos essenciais. Elas possuem o quê? As suas propriedades farmacológicas, e seu aroma é característico da planta de onde foram destilados. As essências, não. Essências são substâncias sintéticas que, por sua vez, são desenvolvidas em quê? Laboratório, podendo, muitas vezes, reproduzir com perfeição alguns aromas. Essas substâncias, geralmente, têm um valor, né, preço bem mais em conta do que os óleos essenciais, mas ela apenas age nas memórias olfativas, mas não tem nenhum poder e ação terapêutica. Então, estamos falando de coisas diferentes. Por que eu trago isso, né, para fechar essa primeira parte? Porque eu percebo muitas vezes que, quando eu começo a introduzir para qualquer pessoa, se ela conhece os óleos, se ela já ouviu falar, porque quando a pessoa não sabe, a gente, né, eu oferecer ela, né, a gente precisa realmente explicar, né? E às vezes a pessoa fala assim: é aquela essenciazinha que eu coloco e dá um cheirinho, né? Então a gente às vezes precisa, não é disso que a gente está falando, né? Então você tem que aí, né, gastar um tempo explicando, né, mostrando muitas vezes, né, os benefícios, as indicações, como que ele pode te ajudar no dia a dia, né? E como isso pode ser poderoso para seu autocuidado, né? Eu posso utilizá-lo, que eu não dependa de terceiros. Eu mesmo posso promover a minha saúde através do meu autocuidado. Todos nós devemos. Então, os óleos, nesse ponto, é extremamente poderoso. Para terem uma ideia, um óleo essencial, para a gente ter 1 litro, né, de óleo essencial, é necessário, em média, 1 tonelada de planta. Então, veja, o quanto que isso é um processo complexo mesmo de extrair, né? Às vezes, um vidrinho, né, que eu tenho aqui alguns, tão pequenininho, né, e tão poderoso, uma gotinha fazer o efeito, 1, 2 gotinhas, como a gente utiliza, né? E como que chegou até aí? Então, é importante que a gente entenda que isso é um processo. Sempre que possível, nós utilizamos óleos essenciais 100%, né, naturais, 100% com um teor natural garantido por qualidade, né? Paloma vai falar um pouquinho sobre isso também, mas é importante que você escolha para não estar utilizando essência, achando que está utilizando óleo essencial. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que já trabalham, acho que, né? Mas é uma das perguntas que eu mais ouço dos meus pacientes, se é a mesma coisa, porque muitas vezes o que eles têm é uma essência e não um óleo essencial. Então, isso é realmente um ponto de partida e de chance que a gente tem para disseminar o conhecimento dos óleos essenciais e, assim, ajudar as pessoas a promoverem a sua saúde. Então, aqui nessa primeira parte da aromaterapia, do que são os óleos essenciais, é o que eu tinha para dizer. Agora eu vou convidar a Fabiane para ela falar um pouquinho, né? Eu já até tenho a sua apresentação aqui, tá, Fabi? Já está aqui, ó. A Fabiane, que vai falar um pouquinho para a gente, né?
um pouquinho mais dos olhos. Eu queria aqui, então, passar a palavra para a Fabiane, fica à vontade, e se apresente para nós, por favor. Fabiane, boa noite. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho do meu conhecimento aí desses anos de estrada. Isso é muito, muito importante para mim. Eu sou Fabiane, sou esteticista de formação. Na verdade, eu sou de formação mesmo, eu sou química, né? E aí depois eu mudei um pouco e fui para a parte de estética, depois de alguns anos trabalhando com química. E trabalhei com estética e fui conhecendo a parte na época eram ainda terapias alternativas, né? Não tinha esse nome integrativa, complementar, era alternativa, né? Que era uma coisa totalmente fora. E aí eu me apaixonei pela parte de massoterapia, que até hoje é meu carro-chefe na vida, terapias, auriculoterapia, aromoterapia, terapia indiana, que também é meu outro carro-chefe. E quando eu me formei em terapeuta ayurvédico, que é a terapia indiana, eu conheci um pouco dos olhos, há mais ou menos uns 12 anos atrás. E porque trabalha-se muito com ervas, né? E aqui no Brasil, para você fazer essa parte de ervas como eles usam, né? A gente comprava o óleo essencial ao invés de ficar lá fervendo a erva para misturar com óleo. E foi aí que eu conheci os óleos essenciais. E venho trabalhando nisso há bastante tempo. Quando eu comecei a trabalhar com a Márcia e o Dr. Augusto, foi onde eu realmente entrei no mundo, né, dos óleos essenciais, praticando a massoterapia com os óleos essenciais no paciente com dor. Então, assim, isso para mim está sendo uma experiência maravilhosa, que eu estou podendo desenvolver protocolos com isso e trazer um resultado muito, muito, muito grande, que já fazia parte da minha vida, do meu trabalho, mas hoje eu acho que eu tenho muito mais propriedade para falar sobre isso, né? Na parte que, assim, a minha parte da questão da mão na massa, né? Que é onde eu realmente trabalho ali, pondo a mão no paciente e trabalhando com vários olhos e vendo como responde um, como responde outro, isso é muito interessante. Enfim, eu vou trazer aqui para vocês a parte de como a gente consegue absorver esses óleos, né? É muito importante o que a Márcia trouxe sobre a diferença entre essência e óleos essenciais. Isso é primordial, a gente tem que ter essência para fazer cheirinho. Então, não se coloca essência no corpo. Isso é importante, assim, a gente frisar isso, que essência não se passa na pele, né? Você pode pôr, não tem um óleo essencial, mas eu quero colocar um cheirinho para ficar cheirosinho, tudo bem, mas não vai colocar na pele, né? Isso não, porque pode dar uma reação alérgica, porque são produtos químicos, são produtos fabricados em laboratório, então a gente não que os óleos essenciais sejam sempre, nada é 100%, né, hipoalergênico, a gente sabe disso, mas a essência não se passa na pele de jeito nenhum, tá? Então, assim, as formas, eu coloquei as duas principais formas que a gente pode fazer a absorção dos óleos essenciais, que uma é a forma olfativa, né? A via olfativa, um pouco a Márcia trouxe essa coisa da lembrança, né? O óleo essencial, ele também trabalha na parte emocional, trazendo essa lembrança, né? A lembrança olfativa, o cheiro do bolo da avó, o cheiro do café, o cheiro do perfume, porque na verdade você vai trazer esse aconchego também, mas ele trabalha, além disso, a parte terapêutica. Então, você pode usar como? Diariamente, a gente tem colarzinhos difusores, a gente pode pingar os olhos, então você passa por uma avaliação com um profissional, né, da aromaterapia, e aí você vai indicar quantas gotas, quantos dias usar aquele colar, e aí a gente trabalha com colarzinho difusor, o difusor elétrico, que a gente coloca, esse que a gente vê, que você pode estar usando durante o dia, local de trabalho, como lá na clínica, né, tem bastante, é gostoso de ter, e o inalador pessoal. O inalador pessoal, normalmente, o aromaterapeuta, ele vai fazer o quê? Ele vai criar
um blend ou alguns aromas onde vai tratar a sua preocupação, a sua queixa. Então, ele vai criar isso para você, vai fazer esse inalador pessoal e aí você vai usar ele por tantos dias, conforme o profissional te indicar. A outra via, que é a que eu mais uso, é a via tegumentar, que é a parte de pele, né, de epiderme. Então, na via olfativa, voltando um pouquinho, quando a gente inala, que a gente passa e faz aquela inalação, a gente manda um pouquinho para o pulmão também. Então, ele consegue, na verdade, entrar na corrente sanguínea. Então, o óleo essencial, ele tem esse poder de chegar na corrente sanguínea e fazer o tratamento terapêutico. Na parte de pele, na tegumentar, na parte de derme, né, a gente trabalha, é muito difícil colocar na parte de massagem, automassagem, só o óleo essencial, porque como ele é um produto bastante concentrado, a gente normalmente dilui ele num óleo vegetal, aí de preferência de cada pessoa, pode ser um óleo de coco, um óleo de gergelim, um óleo de girassol, enfim. E aí a gente dilui para que esse óleo seja absorvido pela pele, mas de uma maneira um pouco menos agressiva, porque como ele é bem concentrado, se você colocar muito na pele, ele não pode. Então, são 2, 3 gotinhas, no máximo, que você usa na pele. Então, você pode usar nas massagens, que no caso é o que eu faço, né? Até desenvolvi uma técnica que é o que eu gostaria, né, de estar passando mais para frente, que é uma técnica de massagem que eu desenvolvi com movimentos bem simples, que qualquer pessoa pode aplicar, para você aplicar no marido, na filha, na mãe, em qualquer pessoa, e aí você trabalha com o óleo essencial e o óleo vegetal, trabalhando a massagem. A automassagem, que isso é muito bom, é muito gostoso, que você tira um tempo para você, é o seu autocuidado. Então, tive um dia complicado, sento, faço uma automassagem dos meus pés, nas minhas mãos, na parte de cabeça. Então, isso é muito gostoso de estar fazendo. Você pode estar usando também com óleos essenciais os escaldapés, que também hoje está meio na moda aí. Então, é chegar um dia cansativo, tá com aqueles pés cansados, faz um escaldapé, já te traz toda uma parte terapêutica também, e os banhos de imersão, né? Quando você faz o banho, hoje é mais difícil ter banheira em casa, né, para fazer banho de imersão. Então, você pode, por exemplo, fazer um banho de chuveiro mesmo, aproveitar o vapor do seu chuveiro e fazer um difusor ali, né, improvisado durante o seu banho. Então, o óleo, ele entra em vários momentos do seu dia. Na hora que você acorda, você fala, hoje eu preciso de foco, então vou pegar um óleo que me traga foco. Então, você consegue trabalhar todas essas maneiras de absorção de óleo durante o seu dia e vai te trazendo um bem-estar e vai te trazendo também uma parte de terapêutica, né, junto com, às vezes, alguma patologia que você tenha, e você pode trabalhar junto com a sua medicação, enfim, um tratamento que você faz. Existe uma terceira forma de absorção, que essa terceira forma você só pode usar com orientação do profissional, que é a ingestão. Então, tem que ser um óleo que possa ser ingerido, extremamente puro. Então, não dá para ir na farmácia de manipulação, comprar um óleo, pingar ali e tomar. Isso não, de jeito nenhum. Então, para absorção, portanto, que eu nem coloquei aqui, na questão de ingestão, porque realmente o óleo essencial ele pode ser ingerido, mas para ser ingerido você tem que ter sempre a orientação de como, que maneira, qual é onde você vai diluir, que hora você vai tomar. Isso sempre tem que ter um profissional aí para a gente poder orientar. Então, assim, isso tudo a gente vai estar passando, né? A forma de estar orientando as pessoas para que esse óleo possa ser absorvido de todas as maneiras. Eu acho que basicamente era isso. Se tiver alguma pergunta. Tá, joia.
Agora eu vou passar para a Paloma, né? Da sequência. Paloma, se quiser compartilhar a sua tela, fica bem à vontade. Eu já descompartilhei a minha para a gente dar sequência aí à programação. Me avisa se vocês estiverem uma coisinha, Paloma, Claro. deixa eu só esclarecer. Eu não sei falar francês, Márcia, só italiano. Ah, desculpa aí, hein? Desculpa aí, Pode botar modo projeção, pá? Já tá. Você consegue pôr para mim? Lá embaixo. Espera aí. Lá na televisãozinha lá embaixo, na telinha. No rodapé embaixo. Show? Só Lá embaixo, aqui embaixo. Peraí, volta. Peraí. Enquanto eu estou colocando aqui a tela, posso falar uma coisa que eu acho Claro, super fica à interessante vontade. em relação Fica à aos óleos vontade. essenciais? Foi bom que você falou na sua apresentação, Marcinha, da onde veio essa definição de aromaterapia, que foi através de um perfumista, mas eu não sei se vocês sabem, mas todo perfume, ele é feito de pelo menos 3 óleos essenciais, que eles chamam de óleo de cabeça, de coração e de corpo. Você já tinha ouvido falar isso daí, Marcinha? Já tinha visto. Muito legal, né? Porque como os óleos essenciais, eles são muito voláteis, né? Ou seja, eles evaporam, vamos dizer assim, muito rápido, né? Então, precisa ter no perfume a composição de 3 tipos de óleos essenciais diferentes, onde o que eles chamam de óleo essencial de cabeça é aquele que evapora mais rápido, ou seja, quando a gente abre o frasquinho, já sobe aquele cheiro, é o primeiro óleo essencial que evapora, que é o óleo essencial que eles chamam de cabeça. Depois, aí você espirra o óleo essencial no seu corpo. Cheirou, ele tem um cheiro. O cheiro que você sentiu já é do óleo essencial de corpo, que é um pouco menos volátil. Ele tem, a estrutura química dele é um pouco mais densa, então ele demora um pouco mais para poder evaporar. E passado um tempo, a hora que você sente o cheiro de novo, parece que já é outro cheiro, né? Mas é porque realmente é outro cheiro, é o terceiro óleo essencial, que é o mais pesado de todos, né? Que eles chamam de óleo essencial de corpo. E aí tem, então, essa forma, né, que os perfumes eles são feitos, e eles são feitos através de 3 óleos essenciais diferentes. E eu acho isso fantástico. Agora vocês estão conseguindo ver? Não, então, coloca ali, Paloma, lá em cima. Aonde? Apresentação de slide, sabe, lá em cima? Aqui. Isso. Clica lá na apresentação. Aí, do começo, isso. Foi? Não? Não foi, Fabi? Foi não. Não foi? Uai. Volta lá. Não. Você compartilha de novo, vai. Do slide atual, vamos tentar. Pode ser. E agora? Não. Deixa daquele jeito mesmo, acho que dá para ver. Daquele jeito que vocês estavam vendo? Então, beleza. Não, tá tava, bom. só amplia no... Embaixo, Vê se agora vai. Quando você faz isso, ele some. Ele fica some, preto. né? Não, deixa daquele Então, jeito que dá para vamos ver. deixar daquele jeito. Tá, beleza. Bom, então, só para então continuar, né? Eu vou me apresentar. Eu sou farmacêutica. Minha experiência profissional ela é na área de eventos adversos que os medicamentos causam. E eu fiz uma especialização em pesquisa clínica, tenho a minha pós-graduação em dor, e atualmente estou terminando meu mestrado em saúde coletiva, onde meu projeto ele também é relacionado à dor crônica, e atualmente também para poder, uma forma de farmacêutico poder atuar de forma prática com a dor não é muito fácil. E a aromaterapia ela veio aí para poder me ajudar, né, de uma forma prática a conseguir atuar nessa área de dor. E eu me encantei, né, com a aromaterapia. E deixa eu só passar aqui.
que, como a Marcinha comentou já anteriormente, né, a gente já trabalhou juntas, e né, na área de dor também, né, Marcinha? E de formas diferentes, cada uma encontrou a aromaterapia, e aí a gente conversando, a gente, né, foi debatendo sobre o assunto, e as duas, assim, encantadas, porque a forma de tratamento da dor, ela tem várias maneiras que a gente pode tratar, né? E é importante fazer o tratamento da dor de diversas formas diferentes, né? E a aromaterapia é uma das formas que vem, então, para poder contribuir para o tratamento da dor. E ele é super efetivo. E aí, um pouquinho que eu vou falar agora sobre os aromas... Acho que precisa mutar a Silvana. A forma com que os óleos essenciais eles agem no nosso corpo. O que é interessante é que quando a gente fala de tratar a dor, por exemplo, acho que ainda não mutou. Peraí, deixa eu ver se vê se você consegue mutar, Marcinha. Não estou conseguindo. Eu também não. Silvana, por favor, põe no mudo o seu microfone. Bom, quando a gente vai, então, pensar, né, uma forma de tratamento, aqui eu estou abordando em relação à dor, porque é o foco aqui, né, da dor, no caso, né, mas, assim, óbvio que a aromaterapia, ela serve para tratar diversas situações do nosso organismo, mas quando a gente vai pensar em tratamento, muitas vezes a gente acaba pensando de uma forma medicamentosa. Então, a gente pensa de que, né, a aromaterapia é um tipo de tratamento natural, é muito legal, e aí, às vezes, a pessoa ela quer já relacionar com o tratamento alopático e acha que, como a Fabi falou na apresentação dela no finalzinho, em relação à ingestão do óleo essencial, é só eu tomar o óleo essencial. É que às vezes a gente acha que é mais prático, eu quero fazer um tratamento, eu vou tomar alguma coisa. Mas a aromaterapia, ela não é assim, né? Muito pelo contrário, né? O nome mesmo já diz, é a terapia através do aroma, né? Ou seja, a gente sentir o cheiro, no caso dos óleos essenciais, que são compostos que são extraídos das plantas ou raízes, dos frutos, enfim. Então, acho que o mais importante da gente entender com a aromaterapia é desmistificar isso, né? Mudar essa crença de pensamento de quando a gente for tratar algo, tem que ser tomando, né? Ou às vezes as pessoas até confundem a aromaterapia, os óleos essenciais, com ou a homeopatia, ou os florais, como a Marcinha falou, né? Que são medicamentos naturais, que você realmente faz a ingestão. Mas os óleos essenciais, não. O fundamento da aromaterapia realmente é você conseguir fazer um tratamento através da inalação. Simples assim. Então, aqui, que eu vou mostrar para vocês, não sei se estão conseguindo ver, que fica bem... Estamos. Consegue, né? Uhum. Quando nós inalamos um óleo essencial, como a Márcia falou, como que é feito? Primeiro, as plantas, as raízes, enfim, elas têm na composição delas, a composição química delas, alguns compostos que servem para poder proteger as plantas, né, e afastar os predadores, ou alguns compostos que vão fazer o oposto, né, com que eles possam ser polinizados, né, então eles vão querer atrair as abelhas, por exemplo, os insetos, para poder ajudar a polinizar as próprias flores, por exemplo. Então, cada planta, cada flor ou fruto, todos eles vão ter na sua composição química essas moléculas que vão ter esse tipo de ação de proteção ou então de fundir a própria planta. E aí, então, é feita uma extração dessas moléculas, desses compostos naturais, e aí, para poder se utilizar essas moléculas, ele precisa de um veículo,
né, para você poder fazer a utilização. E aí, no caso, como essas moléculas, né, esses compostos, eles são solúveis em óleo, é por isso que, então, se utiliza, né, o óleo essencial, que a gente chama, né? Porque não adianta você, por exemplo, fazer a extração dessa molécula da planta e jogar ela na água, porque ela não vai diluir, ela não vai se dissolver. Então, precisa retirar essa molécula da planta e jogar dentro de um óleo. E aí, então, né, quando a gente for utilizar esse óleo essencial, a gente vai inalar. E aí, na inalação, essas moléculas, elas vão entrar nas nossas fossas nasais e elas vão ativar as nossas células, que a gente tem as células olfativas. Quando a molécula, então, ela entra através da célula olfativa, ela vai ativar no nosso cérebro, primeiro, o nosso sistema límbico, que é o sistema onde ficam gravadas as nossas memórias, onde estão as nossas emoções. Então, é por isso que a gente utiliza muito os óleos essenciais, por exemplo, para poder tratar uma ansiedade, uma depressão, porque ele tem realmente essa forma de chegar rapidamente, então, no nosso cérebro. E além, então, dele ativar o nosso sistema límbico, ele também já logo vai ser absorvido, vai cair na corrente sanguínea e ele vai, então, entrar no nosso sistema e poder fazer uma ação no nosso organismo. Essa molécula, então, que a gente inalou. E aí, então, que a gente vê como é um pouco diferente do que a gente está acostumado realmente quando a gente vai tratar alguma coisa, né? Porque a gente está acostumado a... Eu estou com uma dor de cabeça, por exemplo, eu vou tomar um remédio. Mas o óleo essencial, como a Fabi falou, você até pode tomar, mas a gente vai ver mais para frente que não é a melhor forma de fazer a utilização dele, não é qualquer marca e também não é qualquer óleo que pode ser ingerido, né? Mas assim, de forma prática, é lembrar que a aromaterapia é para fazer a utilização realmente através da inalação. E aí a gente vai ter, né, os benefícios dos óleos essenciais, que são essas formas que foram utilizadas para poder a gente se beneficiar dos compostos que já existem nas plantas e na natureza. Eu estou falando muito, está muito difícil, Marcinha, tá dando tranquilo, tá ótimo, fica tranquila, vamos seguir. Tá bom, tá joia. ótimo. Bom, então, aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar. Dá para ver isso aqui também, né? Uhum. Ótimo. Então, outra forma que a gente pode utilizar, como a Fabi também já falou, os óleos essenciais também não é qualquer marca, mas, né, e por isso que é importante, né, eu estou sempre reforçando isso, porque algumas marcas, elas são realmente só, trabalham na aromaterapia, ou seja, só através da inalação, mas algumas marcas já, além, então, da forma da inalação, também pode fazer a aplicação através de massagem, né, na aplicação na pele. Só que, lembrando que os óleos essenciais, independente da marca, mas aqueles que podem ser utilizados através da via tópica, os óleos que são utilizados, eles são um pouco agressivos para a pele, principalmente para as mucosas. Então, sempre que a gente for fazer a utilização de um óleo essencial através da via tópica, primeiro, eu preciso entender o porquê que eu vou escolher essa via. Porque dependendo do que eu estou escolhendo, o que eu vou querer tratar, se for, por exemplo, para uma dor, você realmente utilizar essa via tópica é interessante, porque eu vou querer aplicar exatamente aonde eu estou sentindo essa dor. De repente, uma dor lombar, eu tratei recentemente uma dor lombar com os óleos essenciais. Eu estava fazendo, né, comecei com a alopatia, não estava resolvendo, e aí eu fui para os óleos essenciais e foi isso que resolveu para mim o meu problema. Só que aí, como é que a gente faz a aplicação de um óleo essencial, né? Como a Fabi falou, não é utilizando o óleo essencial diretamente na nossa pele. Obrigatoriamente, a gente precisa de um veículo para poder aplicar, então, o óleo essencial. Primeiro, porque ele pode
trazer, né, essa questão de ser um pouco agressivo para a nossa pele, e também pelo fato dos óleos essenciais eles serem muito voláteis, ou seja, eles evaporam muito rápido. Se você aplicar direto na pele, você já vai perder ele rapidamente. E os óleos essenciais, né, quem já teve a oportunidade de adquirir, dependendo também, lógico, da marca ou qual óleo que você for usar, mas os óleos essenciais, eles essencialmente não são baratos, né? A gente pode ter um óleo, por exemplo, que custa aí R$20, mas tem óleo que chega, o vidrinho chega a custar, aqui um vidrinho, para mostrar para vocês, chega a custar R$400, R$600. Então, assim, para poder fazer um tratamento através da aromaterapia, precisa realmente, assim, ter consciência do que você está utilizando e como utilizar, né? Porque realmente é um investimento que você está fazendo para fazer um tratamento mais natural, que a gente sabe que hoje em dia as pessoas elas vêm buscando cada vez mais, né? Formas mais naturais para poder se tratar, e a aromaterapia ela é uma excelente forma para isso, mas realmente precisa saber, né, como vai estar utilizando. E então fica assim essa observação, né, de como é importante a gente saber utilizar e de que forma utilizar o óleo essencial. E agora, peraí, deixa eu mudar aqui de novo. Só para reforçar, então, a forma, né, de utilizar via oral, que ela não é, então, a melhor forma. Como eu disse, né, por incrível que pareça, a melhor forma chega a ser estranho. Imagina você pagar uns R$600 ou R$400 num vidrinho desse tamanho para você cheirar, simplesmente cheirar, você fala, não é possível, né, que eu vou pagar tudo isso para sentir o cheiro de alguma coisa e isso vai me tratar algum problema de saúde que eu tenho. Mas é exatamente assim que funciona, tá? É só realmente a gente mudar a nossa crença de como que funciona o sistema de tratamento, né? Não, nem tudo precisa ser tomado para funcionar, mas os óleos essenciais, então, alguns podem ser tomados, reforçando isso, mas é bom entender que, como o óleo essencial ele é agressivo, imagina se ele já é agressivo, né, para a pele, imagina para uma mucosa, ele vai ser mais agressivo ainda. Então, quando você for fazer a utilização de um óleo essencial via ingestão, precisa entender o porquê. Se eu quero realmente fazer um tratamento para o meu sistema gastrointestinal, aí ok, faz sentido. Só que não é de qualquer forma que se utiliza, não é simplesmente abrindo o frasquinho e tomando, né? Você precisa ter um veículo também para ajudar, né, a não machucar a mucosa gastrointestinal. Então, alguma das formas que você pode utilizar, ou é diluindo ele no mel, se você quer fazer um tratamento com óleo para poder atingir só o estômago, então você dilui algumas gotinhas no mel, por exemplo, e faz a ingestão dele, ou então através de cápsulas, que depois eu vou mostrar mais para frente. E acho que por enquanto é isso. Depois eu falo melhor, mas aqui só um desenho para vocês verem, que, por exemplo, olha para vocês verem a diferença. Quando a gente faz a inalação, lembra que eu falei que a molécula já vai entrar direto aqui através das nossas células olfativas e já vai cair rapidamente na nossa circulação? Essa é a forma mais rápida. Se você inalar ainda mais forte, ele também vai cair nos pulmões e também vai cair rapidamente no sistema circulatório. Quando a gente faz a aplicação pela pele, somente 10% dos compostos dos óleos essenciais é que vão cair na corrente sanguínea. Então, né, em relação à comparação da utilização tópica pela inalação, a gente já vê aqui a inalação, você consegue ter mais a utilização dos compostos das moléculas do que quando utilizado pela via tópica. E se você faz a ingestão do óleo essencial, ele vai passar aqui, imagina, você toma o óleo, ele vai primeiro cair no estômago, do estômago ele vai cair no intestino, do intestino ele vai passar pelo fígado, no fígado ele vai sofrer
o efeito de primeira passagem, né, que é uma metabolização que a gente fala, ele vai ser modificado até então ele cair na corrente sanguínea. Ou seja, ele tem um caminho longo a percorrer até cair na corrente sanguínea. E diferente, então, de quando você inala. Você inalou, a gente já viu que ele cai muito mais rápido, né? Do que, então, passar por todo esse caminho. E aí, então, assim, eu acho que eu quis trazer essas ilustrações para ficar mais fácil para a gente entender como realmente pode confiar que um óleo essencial, só de você sentir, né, o aroma dele, ele vai fazer um efeito terapêutico. E primeiro dessa parte acho que é só. Você compartilha, pá, para eu poder compartilhar o meu? Aqui, pronto. Deu joia. Então, dando continuidade, então, deixa eu... Tá valendo aqui o bate-papo, né? Tá já o pessoal interagindo lá, legal, compartilhando, o pessoal dando um suporte aí, show, fantástico. Falar um pouquinho dos benefícios do uso dos óleos essenciais, né? A Paloma já trouxe algumas coisas, a Fabi também, então não é difícil, né? Fica mais fácil agora, mas quais os momentos, em que situação, em que condição eu posso estar utilizando ou buscando um profissional para que eu use os óleos essenciais no meu dia a dia, né? Quais os benefícios, né, que ele pode me trazer? Não necessariamente eu preciso ter um problema para uma condição clínica desfavorável para eu poder utilizar os óleos. Eu posso utilizar de maneira profilática. Lembre da promoção à saúde, né? Épocas, por exemplo, que a gente teve bem recentemente, um exemplo prático, né? Na pandemia, no auge da pandemia, nós utilizamos de maneira profilática alguns óleos para o quê? Para otimizar e melhorar a nossa imunidade. Então, isso não que eu estava com a imunidade baixa, mas diante do momento em que se apresentava, o mundo inteiro foi, meu, para minhas filhas, uma alternativa interessante, né? Às vezes, né, muitas vezes, né, a gente que lida com pessoas, pacientes, né, necessariamente, elas buscam serviço, né, ajuda quando elas têm alguma enfermidade, algum problema de saúde, né? Mas não deveria ser assim. Nós deveríamos, sim, cuidar da nossa saúde para que possamos evitar agravos à saúde, consequentemente, né, ter que, né, buscar o auxílio, se a gente cuidar do nosso, né, do nosso bem maior, que é o nosso organismo, né? Então, é o nosso sagrado, vamos dizer assim, que é o meu território biológico, onde interage com todo o meu componente psicoemocional. Então, a ideia é que realmente a gente promova a saúde do que realmente termos práticas no dia a dia, comportamentos, onde a gente pode expor um risco de um agravo à saúde e ter que buscar ajuda, né? Então, tem muitas coisas que o óleo ele pode estar auxiliando na promoção. Então, de uma maneira bastante objetiva, né, para não ficar algo muito teórico, a primeira coisa que a gente pode ter como benefício, né, e buscar, se você busca, né, alívio a melhora do seu bem-estar, né, os óleos podem te proporcionar. De novo, como já foi falado pela Fabi, pela Paloma, busque um profissional realmente capacitado e habilitado para que ele possa realmente direcionar para aquilo que você realmente precisa. Geralmente, para isso, nós precisamos fazer uma boa avaliação do paciente ou da pessoa, do seu familiar, né? Porque, como mesmo a Fabi falou, nós podemos agir em diversas dessas condições que o paciente apresenta, né? A promoção do bem-estar, eu posso estar oferecendo, né, um óleo onde ele possa melhorar a vitalidade dele, a disposição,
onde ele se sinta mais confortável, né, socialmente, também pode utilizar. Eu posso utilizar quando ele tem alguma condição que abala a sua saúde, ele tem uma depressão, ele tem uma dor de cabeça, né, uma enxaqueca, ele tem uma lombalgia, como a Paloma citou, também temos óleos para utilizar, como mesmo a Paloma compartilhou aqui uma experiência pessoal, né? E eu uso muito para esse fim, porque as pessoas que me procuram, na maioria das vezes, elas têm condições e agravos à saúde. E eu ainda digo mais, não são apenas um agravo à saúde, são vários agravos à saúde, né? Porque eu lido com dor crônica, e a dor crônica, muitas vezes, ela perpetua muito tempo, agravando toda uma condição biopsicossócio e espiritual do paciente. Então, às vezes, o componente físico, que é aquela dor, aquela lombalgia, aquela enxaqueca, aquela artrose... Paloma, põe no mudo para mim, amor. Pera, ativei o mudo dela. E aí, o que a gente pode fazer? Além da condição daquele momento em que ao agravo a saúde, eu posso também ajudar a amenizar a dor, eu posso ajudar a fortalecer as defesas, eu posso melhorar uma ansiedade, eu posso melhorar uma qualidade de um sono mais restaurador, eu posso ajudá-lo a controlar uma ansiedade que possa estar tendo uma compulsão um pouco alimentar, gerando um sobrepeso, uma obesidade. Então, esse é meu dia a dia. Ela nunca vem exatamente apenas com aquela dor. Se avaliando e buscando e examinando e abordando esse paciente de uma maneira mais integral, eu consigo, sim, identificar, né, possibilidades muito interessantes onde os óleos essenciais podem auxiliar o paciente a se manter num equilíbrio energizado, num corpo harmônico. Logicamente, isso também requer um certo conhecimento e envolve ciência, né? De novo, né? Eu sempre reforço e bato pela essa mesma tecla, né? Para que a gente possa ter substrato para fundamentar a nossa prática e nossa indicação. E muitas das vezes, e é importante aqui falar para quem usa ou quer usar ou quer trabalhar com os óleos, que o efeito para que o paciente tenha um resultado satisfatório, é importante trabalharmos com as expectativas e trabalharmos com clareza e transparência naquilo que ele pode proporcionar. Porque, de novo, não é uma prática isolada, é uma prática complementar a outras possibilidades de tratamento que ele possa estar fazendo de acordo com a sua condição de saúde, de doença, às vezes. Então, senão ele acha que eu pus lá um dia, amanhã vai tirar com a mão. Não é assim que funciona. Existe uma recomendação de tempo, de via, de indicação, de sobreposições de óleos, né? A gente pode montar um blend. Geralmente eu dou uma amostra grátis para o paciente, no sentido da amostra grátis, porque às vezes ele, eu não conheço, não sei se vai me ajudar. Então eu falei, experimenta, se você achar que faz sentido para você, aí você volta e aí a gente vai fazer uma proposta interessante para que você possa reutilizar. Porque senão não adianta, aquilo que não faz sentido, não tem significado, ele não percebe valor agregado, não faz sentido. E tudo bem, né? Assim como tem paciente que fala, olha, eu não quero tomar remédio, eu sou avessa ao remédio. Ok. Então, são escolhas, né? Então, a gente sempre deve colocar de maneira em que eu mostre os benefícios, promova, né, uma melhoria na qualidade de vida, nesses componentes, nessas condições todas que estão afetadas do paciente, e se faz sentido para ele, ok. Se não faz sentido, tudo bem também, né? Então, porque às vezes eu vejo que as pessoas realmente advogam, acreditam, como eu acredito, mas a gente não deve enfiar a goela abaixo das pessoas. A gente tem que respeitar
à vontade. E assim com todos os tratamentos, não só com óleo, com qualquer outras que eu faço, uma acupuntura, seja um floral, que seja um ozônio, que seja um medicamento, que seja um procedimento, não importa. Precisa ter esclarecimento. Então, o terapeuta, ele tem, sim, que reservar um tempo para explicar e para orientar o paciente para que ou aquela pessoa que você está recomendando possa usar de maneira correta para ela ter o benefício adequado. Então, a gente tem inúmeras possibilidades, né, dos óleos utilizar. Na culinária, tem os óleos para utilizar na estética, como a Fabi falou, hoje crescendo na parte de cosmetologia, né, que é dos cosméticos também, muita, né? Eu particularmente gosto muito e uso para mim, né? No meu dia a dia. Eu não tenho nenhum problema na pele, mas eu uso de maneira, né, profilática, preventiva, para o meu autocuidado, um desodorante, um sabonete, um creme, independente de eu ter um problema, mas uso em outras condições, uso também para eu ter mais o foco. Hoje mesmo foi um que eu usei à tarde. Então, assim, isso tudo a gente requer um entendimento para que a gente possa auxiliar as pessoas que nos cercam e também poder ajudar as pessoas que realmente precisam, né? Então, os olhos têm um vasto, né, leque de opções e oportunidades de uso e com benefícios, né? E, na maioria das vezes, não tem nenhuma contraindicação, né? Desde que a gente utilizado de maneira, né, adequada, com bom senso, responsabilidade, quanto terapeuta que assim o prescreve, tá? Então, essa é uma das grandes, assim, dos mais, né, vamos dizer assim, pontos, pensando aqui no perfil do que a gente está falando, que são pessoas que sofrem com dores, mas não estou falando apenas de dores físicas, eu estou falando de uma dor mais olhando uma pessoa integralmente. E quando a gente olha com a lente da integralidade, a gente abre as janelas de oportunidade para observar e tentar ajudar a pessoa, né, como um todo, de uma maneira holística, mais macro, e assim, identificando os pontos de melhoria em que ela precisa realmente de um suporte, de um cuidado, e aí a gente tem um leque de opções imenso de oportunidade de utilizar os óleos essenciais. Então, eu acho que era isso, e agora eu volto para a Paloma, né, Paloma? Ai, vamos lá, tentar de novo. Tente. Aqui. Vê se agora vocês conseguem ver. Já, agora sim. Agora sim, aí, tá vendo? Tem um Joia. suporte técnico bacana aqui, viu? É assim que eu gosto. Bom, então, como a Márcia disse, vamos de uma forma mais prática agora, né? Como que eu posso usar os óleos essenciais no dia a dia? Ai, ai, ai. Peraí. Foi? Foi. Joia. Como eu falei, então, como a via principal é inalatória, tem diversas formas de a gente fazer essa inalação, por incrível que pareça, mas aqui eu trouxe algumas imagens para facilitar. Acho que eu vou começar com essa imagem do meio, porque é a mais usual. Os óleos essenciais, a gente pode, primeiramente, assim, né? Ah, eu estou começando agora, eu estou super interessada, gostei, eu tenho um óleo essencial que eu ganhei de alguém, eu comprei algum, mas eu não estou sabendo muito utilizar. Então, vamos começar pelo básico e pelo simples. Não sei se vocês estão me vendo aqui também, né? Sim. Não vi. Então, tá. Muito simples, é só pegar o óleo essencial, pinga aí de 1 a 2 gotinhas na mão, esfrega e faz a inalação. Pode fazer isso algumas vezes. E aí você já vai ter, então, a dispersão da molécula do óleo essencial, ele vai sair da sua mão e ele vai entrar nas nossas fossas nasais e vai fazer todo aquele processo que eu já expliquei para vocês. Se você faz uma inalação mais rápida, ele vai se limitar mais, então, pela absorção aqui nas fossas nasais. Se você faz uma
respiração mais profunda, aí você vai ajudar ele, então, a cair lá no pulmão. Então, aí ele vai, além daqui, né, das fossas nasais, ele também vai ser absorvido lá no pulmão. Então, essa é a forma mais simples. E, eu vou ter efeito assim? Super! Essa é a melhor forma de você ter o efeito de um óleo essencial. Então, é por isso que eu falei, assim, bastante sobre as formas diferentes de utilizar, porque eu sei que a nossa crença, ela dificulta a gente acreditar que não é possível que eu vou ter um tratamento só de fazer a inalação de um óleo essencial, mas pode ficar tranquilo que vai ter sim, tá? Então, é importante ir utilizando, né, para você ir sentindo os benefícios. A outra forma é, igual a foto ali, você pode fazer a inalação direto do frasquinho, mas é importante lembrar que inalou e já logo tira o frasco para você não exalar em cima do frasco, né? Então, fez a respiração e solta, e também não é muito legal deixar o óleo, o frasquinho muito tempo aberto, porque como ele é volátil, né, ele vai começar a evaporar, você vai perder o do seu óleo, então já fecha logo o frasquinho. Essas são as formas mais fáceis, que você não precisa de nada, é só isso. Às vezes, alguns óleos, por exemplo, esse que eu estou usando aqui é o lavanda, que é super famoso, acho que é o óleo mais famoso que tem, é o óleo de lavanda, ele é muito utilizado para ajudar na insônia, para acalmar, para você ter uma boa noite de sono, né? Então, algumas pessoas também pingam algumas gotinhas no travesseiro antes de dormir. Até a hora que você deita, você durante, né, a noite vai estar fazendo a inalação desse óleo. É super bacana, quem tiver o óleo de lavanda em casa, faz um teste. E aí, a outra forma que, assim, é muito bacana de utilizar é através de um difusor ultrassônico. A gente fala que não pode ser qualquer difusor, não é um umidificador, por exemplo. Se você tem um umidificador em casa, fala, comprei um óleo aqui, tenho um umidificador, vou utilizar. Não faz isso, porque você vai acabar estragando o seu umidificador. O plástico dele, e é bem lembrado, né? Nunca pingar um óleo essencial em algo que seja de plástico, a não ser que seja próprio para isso, ou seja, esses difusores próprios para aroma essencial, eles já são uma composição mais preparada para poder receber o óleo, porque esses óleos, eles, né, como eu falei, eles são... não é que é corrosivo, né, mas vai acabar, assim, ele vai correr o plástico, né, então, assim, por isso que eu falei, né, não usa ele direto na pele, ele realmente, ele vai acabar te machucando. Então, é a mesma coisa com plástico, não pode pingar um óleo essencial direto num plástico, mas esses difusores, então, ultrassônicos, que são próprios para esse tipo de situação, é uma forma que você, então, pinga o óleo essencial na água dentro do difusor, deixa ele ligado na tomada, e ele vai, então, evaporando a água junto com o óleo essencial e vai se dispersando no ambiente. É importante ter um difusor que seja bacana, né, para ele poder fazer a evaporação de uma forma mais alta, né, não ficar muito ali só evaporando muito em cima do próprio difusor, porque senão não vai conseguir ter a dispersão dele no ar, e também não utilizar ele em ambientes muito grandes, porque também vai acabar dispersando demais, você não vai conseguir, né, o teu benefício tão bom assim do óleo essencial. Mas então, se você puder, por exemplo, deixar no quarto, né, o óleo essencial, o difusor ligado com óleo essencial, a quantidade de gotas também não tem como precisar, varia muito do tipo do difusor que você tem, do qual óleo que você está usando, para que você quer utilizar, mas varia, tem gente que coloca 3 gotinhas, 5 gotinhas, 10 gotinhas, para poder diluir lá no difusor, e aí ele vai, então, dispersando, né, e aí, assim, também não é interessante ficar muito tempo com ele ligado, até porque você para de sentir o cheiro, o nariz, ele, né, as células, eles vão se acostumando com aquele odor. Então, é bom você deixar ligado, assim, uma meia hora, desliga um pouquinho, depois liga de novo, e aí você vai, então, né, inalando aquele cheiro, né, do óleo essencial, e vai tendo os benefícios terapêuticos daquele óleo que você utilizou. Aí, a outra forma aqui, se for utilizar pela via tópica, pode ser utilizado através de um creme, por exemplo, né, que é uma forma mais fácil, às vezes as mulheres é mais fácil de ter, um creme corporal, então pode, né, utilizar o creme, aí pinga
o óleo essencial para poder fazer a dispersão dele. Algumas marcas já têm até, inclusive, um creme já com o próprio óleo essencial. Esse aqui, por exemplo, é super bacana, um próprio para dor. Pode ser utilizado também um óleo carreador, né, como o óleo de coco, também aqui eu tenho um exemplo, que pode ser utilizado. Pode ser também aqueles óleos bifásicos que a gente compra na farmácia, né? O importante é sempre lembrar de nunca passar o óleo essencial direto na pele. E existem alguns frasquinhos, assim, que a gente compra, ou você compra o frasquinho desse jeito de roll-on, e aí você mesmo faz a diluição do seu óleo essencial com um óleo de coco, por exemplo, fracionado, e aí é mais fácil de você passar, ou também algumas marcas já vendem ele já assim, né, nesse rolãozinho já diluído no óleo de coco, e aí é muito mais fácil de você poder passar e utilizar. Esse aqui, por exemplo, quando eu estava com aquela dor lombar, eu tratei só com esse daqui e ele super fez efeito. E aí é prático, porque você mesmo faz a aplicação, é muito bom. Aqui, ó, um outro que eu tenho aqui, desse que eu mesma comprei, esse frasquinho, e aí fiz a diluição do óleo essencial com óleo de coco, e aí também a mesma coisa faz, né, passa ele no local que você quer, e você já tem o benefício dos óleos dessa forma. E aqui, a última forma que eu mostrei, né, que eu falei da via oral, ou de você utilizar, dependendo do óleo que você tem, às vezes tem alguns óleos que são próprios para fazer um tratamento gástrico, né, se você está com um problema de estômago, por exemplo, né, uma gastrite, você pode utilizar uma dor de estômago, mas lembrar de não tomar ele direto, né, precisa tomar junto, pelo menos aí com um mel ou um azeite, ou então com fazer a compra dessas cápsulas específicas, que aí, dependendo do que você quer tratar, tem cápsula que vai estourar no próprio estômago e tem cápsula que vai estourar lá só no intestino. Depende do que você vai querer utilizar, o que você vai querer tratar, então precisa comprar a cápsula certa. E, bom, de forma de apresentação, seria isso. Eu não sei se você quiser aproveitar esses últimos minutinhos, Márcia, para poder tirar algumas dúvidas que o pessoal colocou aqui no chat, que acho que é importante. Eu respondi algumas, mas coloco sim. Respondi tá. sim. Tá ótimo. Então, Então, se você for continuar, aqui... se quiser, eu vou terminando de responder as outras dúvidas. Não, aqui eu no posso chat. olhar aqui também. Você chegou a olhar? Eu respondi, algumas pessoas responderam. Vamos lá. Boa noite, me chamo Patrícia, atuo como óleos essenciais há 1 ano, de forma a atenuar sinais de ansiedade em profissionais de saúde, e ela encontra muita dificuldade das pessoas entenderem que isso é um processo terapêutico, não apenas uma venda de óleo. Como desmistificar isso, né? Quer responder? Eu respondi, mas você pode ficar à vontade. Paloma. Então, assim, realmente existe essa forma, né? Tem algumas pessoas que vêm trabalhando com as vendas dos óleos essenciais, e sim, lógico, é super importante trazer a importância de como se utilizar os óleos, como, além de quais formas, em quais momentos. Acho que, assim, simplesmente a venda pela venda, né, quando você for conversar com aquela pessoa que estiver fazendo, né, a comercialização dos óleos, trazer, de repente, ela até para alguma forma de poder se especializar melhor, né, com algum curso, para ela poder, assim, trazer para os pacientes, para as pessoas que ela estiver indicando, uma forma correta de utilização, né, porque a gente sabe que os óleos essenciais, se você acaba utilizando de uma forma errada, você pode ter até, inclusive, a intoxicação, né, você pode acabar se intoxicando, porque como o óleo essencial ele é extremamente concentrado, ou seja, uma única gota, por exemplo, é totalmente diferente da homeopatia, né, que a homeopatia você tem ali só a energia do composto, né, ele é super diluído. O óleo essencial é exatamente o oposto, ele é extremamente concentrado, por isso que a gente usa 1, 2 gotinhas, porque tem muita concentração dos compostos ali dentro de uma única gota. Se a pessoa ela não souber o que ela está fazendo, ela utilizar
de repente, uma marca que não pode aplicar na pele, ela aplica, não pode tomar, ela toma, ou então até está utilizando uma marca que pode fazer uso dessa forma, mas está usando um óleo que não pode ingerir e ela às vezes está ingerindo. Ou, por exemplo, tem muitos aromaterapeutas que sugerem que a pessoa não faça a utilização de um óleo essencial por um tempo muito prolongado, sem fazer uma pausa, porque você vai acabar acumulando essas moléculas no seu corpo, e aí você pode acabar se intoxicando e apresentando algum evento adverso. Então, mostrar que, assim, é um tratamento natural, mas ele pode, sim, ter as suas particularidades, né, e se não for utilizado da forma correta, né, então, entender, lógico, né, a pessoa, às vezes, ela está trabalhando com a comercialização desses óleos, mas trazer ela para a importância do uso responsável. Acho que seria meio por esse caminho. Eu respondi também, Paloma, que o mais interessante, já que ela lida com profissionais de saúde, levar alguns artigos científicos, né? Porque talvez mostrando a ciência, né, eles vejam isso com outros olhos e assim eles possam entender realmente o efeito terapêutico com as evidências, mostrando trabalhos, né, como ela lida com profissionais de saúde. Eu acho que isso é uma alternativa. Posso dar uma diquinha? Oi, claro, No caso dela, porque eu entendo um pouco o que ela diz, porque assim, profissional de saúde é bem difícil você tentar, você mostrar para o profissional, dependendo qual tem profissional da saúde que não acredita em nada a não ser alopatia e só. Então, eu acho que ela tentar ir trazendo a vivência para esses profissionais. E comprovando com artigo científico. Aí ela vai conseguir mostrar que não é venda, que é uma opção de ter uma saúde e um bem-estar de uma maneira cotidiana, que consiga tratar sem ter que tomar os remédios é ou uma que seja. mudança de comportamento, né, Fabi? É Exatamente, porque mas profissional trazendo de a saúde, vivência. né, falando aqui, a gente assim, é muito voltado para um modelo biomédico na formação. Então, a gente não culpa muito e eles são meio céticos em algumas coisas. E isso, às vezes, é um desafio realmente grande. Mas depois, conforme, como você falou, vai mostrando, eles Eu vão acho que vendo a vivência é a melhor, assim. E você viu aqui o depoimento do Augusto, né? Assim, Sim, ele assim, olhava com a cara assim, totalmente tipo, cético. quem é essa mulher louca, né? E hoje ele usa vários, né? E toda hora ele está me pedindo, ele está comprando, enfim. Mas com Mas, certeza porque ele experienciou exato, essa sensação que isso veio trazendo para ele. e Então, eu viu acho que que assim, realmente está resultado. E aí ele viu realmente que não era o que, né? Então, sempre a gente tem aquele preconceito, né? sim, A pessoa realmente vai adquirindo esses benefícios e realmente ela vai percebendo a diferença. Aqui tem outra pergunta, bom, está respondida, mas também eu tenho hérnia de disco, tenho muita dor lombar, aceito dicas. Bom, primeiro a gente teria que avaliar direitinho, né, entender, né, as dores crônicas, como as lombalgias, né, elas geralmente elas não vêm, ela muitas vezes vem associada a outras condições junto, ou primeiro ou depois, mas concomitantes, né? E que é importante a gente fazer uma avaliação, né? Sem dúvida nenhuma foi colocado aqui, né? A copaíba ajuda, né? O Deep Blue, que é um óleo que a gente usa, a marca que a gente usa, também tem o que a Paloma provavelmente usou em creme, ou aquele roll-on, provavelmente deve ter sido esse também, né, Paloma? Então, temos alguns óleos, mas, de novo, a gente precisa entender um pouquinho, porque às vezes é uma dor lombar, mas ela não está sozinha, às vezes a gente tem outros componentes que também podemos associar a outros óleos para ajudar nessas outras condições, né? Eu sei porque a gente lida com muita lombalgia e, geralmente, a lombalgia é apenas um cartão de visita. O que está por trás são outras condições que também precisam ser cuidadas, né? Bom,
Aí está perdendo. Vocês têm indicação de algumas marcas mais confiáveis? Quer falar um pouquinho, Paloma? Assim, vou falar a marca Que a que eu gente usa, utilizo, né? né, que a gente usa, que é a doTERRA, mas tem sim outras marcas, a Não temos TerraFlor, por conflitos de exemplo. interesse, não ganhamos nada Não com tem, isso. exatamente. É bom deixar É porque claro a que nós gente usa mesmo. é, Mas é que a gente gosta, a gente confia, é uma marca que tem uma garantia de qualidade, né, um selo de qualidade, e como, né, nós somos profissionais da área da saúde, a gente, né, faz a utilização, faz a indicação, né, para tratamentos, então é uma marca que a gente confia, né? Então, inclusive, assim, né, a lombalgia que eu tratei foi a junção, por exemplo, desse Deep Blue com a Copaíba, que é um anti-inflamatório, o turmeric, né, que você tinha colocado também, que é a cúrcuma também é anti-inflamatório, mas é muito particular realmente, porque às vezes algumas pessoas vão ter um efeito melhor com um óleo essencial do que com outro, né? E o que foi o que a Márcia falou, às vezes a pessoa ela tá com vários componentes que precisam ser tratados, então às vezes é importante fazer um uso da aplicação local de um óleo essencial, mas às vezes também, por exemplo, se está relacionado ao estresse, então seria interessante também utilizar às vezes um lavanda ou algum outro para poder, né, ajudar na diminuição do estresse. E assim, é por isso que é importante realmente, quando for utilizar, né, poder utilizar com acompanhamento de algum profissional. Acho que exato. seria A essas gente recomendações. Pá, e a gente sabe que o mundo dos óleos essenciais é muito amplo, né? Assim, em relação não só a todo o processo que envolve a complexidade do conhecimento que requer para que você use isso com responsabilidade, mas também as indicações, tem inúmeras possibilidades, a gente ficaria aqui a noite inteira, né? Então, quem tiver interesse, nós desenvolvemos um curso para detalhar toda essa complexidade, para que a gente possa fundamentar cientificamente a prática com um curso, né? Eu, a Paloma e a Fabi, né? No dia 4 de dezembro, né, Paloma? Onde vai ser um curso com 10 horas de duração, né, para que a gente possa não só mostrar online toda a parte científica, teórica, para respaldar, mas também que tem uma parte prática bastante interessante que vocês vão poder, né? A gente vai mostrar como usa, em que condição usa, quando usar o quê, para que a gente possa colocar a mão na massa e começar a usar, seja para sua promoção à saúde ou para dentro de qualquer adversidade, né? Então, tem um conteúdo grande, teórico, um conteúdo grande, prático, para que você possa começar a entrar no mundo dos óleos essenciais e, assim, né, poder não só usar para você, para sua família, e caso você se interesse, que realmente queira trabalhar, né, focar nisso, eu acho que é um pontapé inicial bastante interessante. Para esse curso, nós disponibilizamos no dia 4 de dezembro, o dia inteiro, o curso online, onde teremos teórico e prático, mas esse curso ele vai ficar gravado por 60 dias para que você possa retomar, resgatar, né? Vai receber um e-book com todo um conteúdo que vai ser explanado nesse curso do dia 4 de dezembro, né? E aí você vai ter um suporte, às vezes não entendi, deixa eu olhar mesmo o que ela explicou, como que ela fez aquela massagem, deixa eu assistir de novo o vídeo. Então, essa a possibilidade de você rever isso por um tempo e sedimentar o seu conhecimento, junto com o suporte do e-book, te dá toda uma boa bagagem teórico-prático. E ainda assim, a gente também tem, né, um bônus do curso extra, que é a participação do grupo,
para que a gente possa trocar experiência. Tive uma dúvida, olha, Fabi, estou assim, assim, assado, o que você acha? Paloma, olha, eu estou vendo isso, e isso é muito rico porque ajuda, você aí vai disseminando a experiência, trocando e ajudando as pessoas cada vez mais nessa rede de apoio, onde a gente edifica junto, onde a gente compartilha conhecimento junto e a gente pode, então, ajudar todas as pessoas que queiram, né, a ter mais propriedade, pegar mão, pegar experiência, né, lidar melhor com os olhos, lembrar que sempre que tem um ponto e um contraponto, a gente tem que usar o bom senso. Então, esses grupos têm ajudado muito a gente a solidificar, né, a prática com responsabilidade, ciência, né, e efetividade, né? Hoje, se a gente for pensar nesse investimento desse curso, seria em torno de R$350, mas eu não estou falando de preço, eu estou falando de valor, que é o que a gente ganha quando a gente faz um curso assim, né? Para as pessoas que estão aqui no webinário, nós fizemos um preço aí, um preço que vai realmente, tenho certeza, onde vocês vão ganhar todo esse material, e esse material vai ajudar muito, não só em relação aos conhecimentos, mas também em relação a tudo que vocês vão plantar para colher lá na frente, né? Isso é um começo de uma longa jornada que, se realmente fizer sentido para você, eu creio que é um investimento onde a gente vai ter a oportunidade de ampliar os nossos horizontes quanto pessoa, mas também ajudar muitas outras pessoas que estão ao nosso redor a viver com saúde, com qualidade, prosperidade, e assim poder promover saúde para o maior número de pessoas possíveis. Mas realmente a gente precisa ter o conhecimento para que realmente a gente tenha segurança do que a gente está fazendo, para que a gente até valorize exatamente aquilo que nós estamos plantando para colher. E quando a gente fala em educação, né, em bagagem teórico-prática, a gente está falando de um valor agregado que não tem preço. Então, eu acho que fazer esse curso vai ajudar muitas pessoas. Lógico, eu sei que tem algumas que já fazem. Olha, Márcia, eu já tenho muitos cursos, eu já trabalho nessa área. Não tem problema algum. Mas, para quem quer, faça sentido, nós estamos disponibilizando, então, esse curso teórico-prático no dia 4 de dezembro, durante das 8 às 18 horas, o dia inteiro, com esse benefício aí para quem está aqui participando hoje do webinar, né? Então, esse é um valor, entra nesse link, se quiser, nesse link você tem um acesso a... Opa, deixa eu só... Espera aí, um minutinho. Esse assim, link... quando você vai colocando aí de volta, só fazer reforçar que, assim, o legal é que, assim, né, a clínica de vocês, que é uma clínica de dor, vocês que são todos voltados para a área de dor, a gente desenvolver esse curso, principalmente voltado, né, a como as pessoas conseguirem tratar a dor utilizando os óleos essenciais, através de uma massagem, utilizando os óleos essenciais, né, a Fabi, como masoterapeuta, né, desenvolveu toda uma técnica aí para poder fazer, então, uma massagem utilizando os óleos essenciais para poder tratar a dor, né, e assim, tendo todo o nosso respaldo, né, e do Dr. Augusto também, acho que isso vale a pena ressaltar, né? Sim. Sem dúvida nenhuma, porque a gente preparou com bastante cuidado, né? Eu deixei aqui o link, porque é exatamente o que a pessoa, como todos os cursos da dor, o que a pessoa precisa saber para aplicar amanhã. Eu fiz o curso hoje, amanhã estou aplicando. E aí ela vai começando a ter contato, e aí vai ampliando, ela vai ampliando o horizonte, trocando experiência, compartilhando, e isso vai virando uma rede, uma teia de conhecimentos, que é infinito, a verdade é essa, né? Então, isso é um começo, né, de uma jornada de quem... mas eu trabalho, eu não sou dessa área, não tem problema nenhum, qualquer pessoa que tenha interesse pode estar trabalhando com os óleos essenciais, não tem problema nenhum, desde que ela esteja apta a receber esses conhecimentos.
É a única coisa que a gente tem, né? É assim como uma premissa bem básica é essa, é querer aprender, né? Todos nós somos capazes de aprender. E se eu consigo aprender, eu consigo fazer, dar qualidade de vida para as pessoas e ainda assim poder monetizar isso, é fantástico, não é verdade? Então, a ideia é justamente essa, né? É dar um pontapé inicial para quem queira entrar nesse universo, nesse mundo dos olhos. Então, é um custo que basicamente vai arcar com todo... O e-book vai ter um suporte bastante interessante, né? Que você já recebe no momento em que faz a sua inscrição, né? Você pode parcelar lá dentro, aí a plataforma te dá de educação online, de inscrição, te dá essas ferramentas e possibilidades. Então, a gente queria passar nesse webinário a importância dos olhos, passar um pouco da imensidão que é esse mundo e que nos abre a oportunidade de promover a saúde para milhões de pessoas que hoje, né, tanto precisa, e por que não se a gente pode fazer isso, né? Então, esse é o grande recado aí, e aí acho que a gente pode encerrar. Paloma, Fabi, vocês querem falar mais alguma coisa, né? O resto é só elogios aqui, obrigada a todo mundo no chat, mas eu fico aqui à vontade para alguma dúvida a mais. Se não, Fabi e Paloma, faça as honras do encerramento, por gentileza. Eu só quero agradecer a companhia de todos, né? E o conhecimento, porque por mais que a gente saiba, sempre a gente aprende um pouquinho, né? E espero vocês no dia 4. Desenvolvi uma técnica com muito carinho para fazer uma massagem para qualquer pessoa, não precisa ser massoterapeuta, não precisa ter feito o curso de massagem para conseguir fazer essa massagem que eu desenvolvi, com movimentos bem tranquilos e mais eficientes e eficazes, né? E é interessante porque durante a massagem você pode aprender a trabalhar com vários tipos de óleos. O pessoal falou bastante de dor, né? Então dá para trabalhar com muita coisa. E assim, eu vou ensinar também um pouquinho de automassagem, como foi dito aqui, que eu acho que é interessante para a gente se cuidar também. Então, eu espero vocês lá. Vou ficar muito contente de dividir aí meu conhecimento com todo mundo. Gratidão a todas vocês. Eu queria também agradecer a oportunidade aqui de estar nessa webinar com vocês e, né, fazer esse convite para quem tiver interesse, né, para poder se aprofundar um pouquinho mais e conseguir utilizar melhor, então, os óleos essenciais de uma forma mais prática, né, e como, né, as meninas já falaram, de repente até pode ser aí uma oportunidade de uma renda extra, depois que você, né, tiver esse conhecimento a mais aí com a gente. Estou muito feliz, né, por essa oportunidade com as meninas, porque tudo isso surgiu, na verdade, da prática, né? Elas começaram a incluir os óleos essenciais na clínica delas, nos pacientes com dor, e foram utilizando os óleos nas massagens e viram quantas pessoas estavam interessadas cada vez mais e gostando cada vez mais e buscando cada vez mais a Fabi, né, para poder fazer essa massagem. Então, a gente, né, teve essa ideia de como, então, poder compartilhar, difundir essa técnica que ela foi aplicando e está tendo muito sucesso, né? Então, assim, fica aí a oportunidade para todo mundo que quiser aprender também. Tá joia, então. Então, pessoal, muito obrigada, uma boa noite a todos, agradeço aqui a paciência, a presença de todo mundo, e quem quiser entre lá no link, estaremos juntas novamente no dia 4 de dezembro, é um sábado, online, o dia inteiro, de manhã a parte teórica, à tarde a parte prática, para que a gente possa, então, compartilhar e disseminar o conhecimento nos óleos essenciais, e dividir com vocês um pouco a nossa experiência e trocar e aprender com todas que vão estar presentes, tá bom? Eu conto com vocês lá. Fabi, Paloma, muito obrigada. Em nome da Dora, imensamente grata pela essa oportunidade e porque você está conosco como parceira aqui também. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus, uma boa noite e tenham um excelente final de semana. Um abraço, até!